Projeto de lei do Senado número 470, de 2018, dos senadores Randolfo Rodrigues, que altera a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98, para elevar a pena de maus-tratos e estabelecer punição financeira para estabelecimentos comerciais que concorrerem para esta prática. Tramita em conjunto com o projeto de lei da Câmara 27 de 2018. Foi exibida a emenda número 1 de plenário, que será publicada na forma regimental. Poderão ser oferecidas novas emendas até o encerramento da discussão. As matérias dependem de pareceres da CMA e da CCJ. Conforme havia combinado, senadora Simone Tebet. Senhor presidente, antes que a Simone se caminhe para lá, pela ordem eu apresentei um voto separado, tá? Sim, calma. Voto separado de você será no momento oportuno da sequência da matéria. No primeiro momento, eu preciso que a senadora Simone Tebet possa proferir parecer pela CMA e CCJ. Senadora Simone Tebet tem a palavra para fazer o seu parecer. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, trata, como Vossa Excelência mencionou, senhor presidente, de um projeto desta Casa, de número 470, de autoria de Vossa Excelência, do senador Randolfo Rodrigues, que tem junto apensado um projeto de lei da Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Ricardo Izar. Os projetos tramitam em conjunto, ambos os projetos têm semelhança, daí a razão do apensamento. Vou direto à análise do projeto. O projeto atende às normas constitucionais, legais e regimentais. A própria Constituição Federal confere ao meio ambiente ecologicamente equilibrado status de direito fundamental. A proteção e a defesa dos animais, bem como a vedação à crueldade, são expressamente previstos no inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 225, que estabeleceu a incumbência do poder público de proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou submetem os animais à crueldade. Palavras da Constituição Federal. Portanto, não há óbices constitucionais ou jurídicos e, no mérito, o projeto merece não só a aprovação, como o louvor desta Casa. Tivemos o cuidado de analisar com detalhe o projeto. Ele não altera o escopo, nem muito menos o que diz já o próprio Código Penal. Simplesmente o que o projeto faz é aumentar a pena, que passa a valer agora de 1 a 4 anos, para que aquele indivíduo que porventura maltrate um animal ou vários animais possam inclusive ser presos, porque hoje prestam serviços sociais e acabam saindo impunes. Mais do que isso, o projeto de Vossa Excelência e do senador Randolfo impõe uma multa pecuniária para também incluir como pena uma questão patrimonial. É mais do que conhecido por todos nós que estabelecimentos, muitas vezes, num acordo que faz com proprietários, inclusive, dos próprios animais, fecham algum acordo. A partir de agora, não. O processo já era crime, continua crime, a pena é aumentada para garantir a reclusão desse cidadão e, mais do que isso, vai ser obrigada a pagar uma multa que pode variar de um salário mínimo a mais. Senhor presidente, o projeto vem em boa hora. Nós sabemos que a violenta morte de animais tem sido uma constante na sociedade brasileira. Os veículos de comunicação e as redes sociais cada vez mostram a barbaridade com que, a crueldade com que os animais são tratados. Esta é uma forma do Senado e do Congresso Nacional contribuir. Não estamos aqui de forma alguma, como vi recentemente na rede social, dizendo que uma vida de um animal vale mais,
ou vale menos que a vida de um ser humano. É importante ressaltar aqui que esta casa, nesses 4 anos, senador Lazier, fez um excelente trabalho de aumentar a pena de todos os crimes considerados hediondos, o feminicídio, matar a mulher em relação pelo fato de ser uma mulher, os crimes de estupro, todos os crimes relacionados a latrocínio tiveram aumento de pena no Congresso Nacional, para numa demonstração que temos aqui pela vida, seja ela qual for, o maior respeito e uma necessidade de impor limites àqueles que não respeitam a vida, seja de um animal ou seja uma vida humana. Portanto, senhor presidente, parabenizo Vossa Excelência pelo projeto, senador Randolph. Espero que os colegas aprovem esse projeto com a emenda do senador Randolph, que aumenta a pena de reclusão para 1 a 4 anos, além da multa. É o relatório que coloca à disposição de Vossa Excelência, senhor presidente. Rapidamente, só destacando que no relatório de Vossa Excelência... Só um minuto, peraí. Essa emenda não chegou aqui, não. Essa emenda não chegou aqui. Senhor presidente, o projeto original não tem isso. Calma, um de cada vez. Não tem emenda nesse aspecto. Então, o parecer é favorável sem a emenda. Foi terminado já de leitura pela senadora. Checa aí com a mesa, para ver se chegou a emenda aí no plenário, aí na mesa. Senhor presidente, o que eu tenho aqui é uma emenda de plenário recebido... Quem passou? Isso era uma pegadinha, senhor presidente? Só vai ver, só vai acabar com a vaquejada. Só um minuto, senador. Não, calma, senhor... calma, senador. Vamos por aí, calma. Vamos ordenar os trabalhos. Há uma senadora na tribuna e vamos respeitar o relatório da senadora. A senhora pode contestar, pode apresentar voto em separado como fez, mas nós vamos ouvir a senadora Simone Tebet, que está dando parecer, e eu preciso ouvir o parecer da senadora. De forma objetiva, senhor presidente... Então não há parte... o projeto não muda, a emenda não muda em nada o tipo penal. Vou repetir aqui porque ele é muito pequeno, então dá para ler. Artigo 32, texto original do projeto. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, ainda que por negligência. Isso já fazia parte do Código Ambiental. Não tem a ver com vaquejada, não tem a ver com abate de boi, de porco, de qualquer tipo de espécie animal que é para alimentação, porque esses animais não são animais domésticos ou domesticados. Isso aqui, o projeto do senador Randolph e senador Eunício não alteram o tipo penal. O que apenas altera é a pena. A pena do projeto original era de 1 a 3 anos. O senador Randolph, para adequar o projeto a um projeto do deputado, que já foi aprovado pela Câmara, passa apenas ao invés de ser a pena de 1 a 3, a emenda diz, a pena vai ser de 1 a 4 anos. Senadora, então não muda o tipo penal. Me permita, só para deixar claro ao plenário. A lei original fala detenção. De 1 a 3 anos. De 1 a 3 anos. O senador Randolfo Rodrigues pretende apresentar uma emenda para reclusão. Mas a emenda... Não, eu estou respondendo... Só para esclarecer, Vossa Excelência. Presidente, eu estou respondendo a uma fala... Com todo respeito do senador Teomário... Não há que responder enquanto você estiver na agradeço, tribuna. senhor presidente, agradeço o respeito ao regimento, mas de qualquer forma, a questão de que há uma pegadinha, eu acho que nós estamos todos aqui fazendo um trabalho sério, Vossa Excelência, inclusive, nos orientando a todos. Podemos votar a favor ou contra o projeto, isso é uma questão. Agora, discutir ou colocar em xeque a credibilidade de um colega, seja ele qual for, é necessário que neste momento nós, pelo bem da verdade, até porque queremos a mesma coisa, todos nós somos contra qualquer forma de violência à vida, seja de um humano ou não. Então, para ser bem clara, a emenda do senador Randolph, e é isso que eu quero reforçar, ela não altera o tipo penal previsto no Código Ambiental. Continua. Praticar ato de abuso, maus tratos, abandono, ferir ou mutilar animais, senador Otton, silvestres, domésticos ou domesticados, e nativos ou exóticos, ainda que por omissão. Então, nesse aspecto, não há alteração. O que há alteração é no tipo, na pena. A pena era de 1 a 3 anos de detenção e multa, continua a multa, agora é de reclusão de 1 a 4 anos, senhor presidente. Eu agradeço porque eu havia me omitido em relação a isso. Vossa Excelência aqui é jurista, mas sai de detenção, para deixar claro para o plenário. A emenda sai de detenção para reclusão, para o plenário poder entender o que está votando. Então, a emenda altera de detenção para reclusão. E altera também o prazo
de 1 para 3 para 1 para 4. As duas coisas, são duas coisas distintas. E em nenhum momento eu quero reforçar... Concordo com Vossa Excelência, e quero reforçar só a garantia... Eu não faria isso. Claro, e quero aqui, estou fazendo a defesa de Vossa Excelência e do senador Randolph sem ter procuração nenhuma, mas porque confio na competência, na capacidade e na boa-fé de Vossas Excelências, inclusive porque Vossa Excelência foi a favor do projeto da vaquejada que hoje encontra-se na Câmara. Está preservado o projeto, como está preservada a cadeia produtiva da alimentação animal. Em nenhum momento aqui matar em frigorífico na pecuária, seja suínos, equinos, no caso do equino não é possível, mas suínos ou mesmo no caso do gado bovino, estes casos continuam permitidos pela legislação. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu me coloco à disposição dos colegas para qualquer esclarecimento aqui já na planície do Senado. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, para discutir. Calma. O parecer da senadora Simone Tebet é favorável. É favorável ao projeto e a emenda apresentada pelo senador Randolph Rodrigues. Eu pergunto, vou consultar o senador Randolph Rodrigues se ele mantém reclusão ou detenção para que eu consulte novamente a senadora ou não. Só para a atenção de Vossa Excelência. Presidente, eu queria guardar a ideia do projeto, a ideia da emenda apresentada é dialogar com o reclame que veio inclusive das entidades de proteção aos animais e da mobilização que veio nessas 2 semanas para cá. E também para dialogar com um projeto da mesma natureza que foi aprovado na Câmara ainda no dia de hoje, com esta redação do deputado Ricardo Izar. Então, eu acho que depois da discussão, conforme o plenário se manifestar, me permita a condescendência de... Depois do parecer eu não posso modificar, senador. Depois do parecer da senadora, eu vou botar em votação o parecer da senadora. Ela pode modificar a emenda, não, o parecer de acordo com Vossa Excelência. Mas, presidente, pelo regimento... Porque poderão ser oferecidas novas emendas até o encerramento da discussão. Exato. E eu não vou encerrar a discussão agora porque tem voto em separado. Perfeito. Então, o que eu queria pedir, a condescendência de Vossa Excelência e dos colegas parlamentares... Não, tá entendido, tá entendido. No decorrer da discussão, a gente tenta evoluir. No decorrer da discussão poderão ser oferecidas novas emendas ou retiradas ou substituídas até o encerramento da discussão, senador Randolph. Em discussão a matéria. Para discutir, pede a palavra o senador Telmário Mota, depois o senador Regufe. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Telmário Mota, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, me causa extremamente espécie o rito que esse projeto chegou a esse plenário. É um projeto que mexe profundamente com o projeto original. Ele agora ainda recebeu uma outra emenda que fica muito mais ainda um projeto agressivo. Veja você, ele agora torna o ato, ele mexe no projeto porque ele diz que a pessoa é ato culposo. Quando ele diz que a pessoa tem negligência ou omissão, ele tem uma penalidade culposa. Ele está mudando. E tem mais, olha só o contrassenso que realmente traz esse projeto. Então ele está modificado sim. E agora ele pede a reclusão. Senador Otto, se uma pessoa detém uma criança, ou adotado, ou filho, etc., com menos de 14 anos e maltratar, o Código Penal prevê, diz o seguinte, olha o que diz. Código Penal, artigo 136, expor o perigo à vida ou à saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidado indispensável, que sujeitando-a a trabalho excessivo e inadequado, quer abusando dos meios de correção e disciplina, pena 2 meses a 1 ano, ou multa 2 meses ou 1 ano, de 2 meses a 1 ano, ou multa. A pena que é prevista hoje para maltrato de animais, da qual eu sou a favor, ela é de 3 meses a 1 ano com multa. Já é maior. A pena para quem maltrata animais hoje já é maior.
já é maior do que quem maltrata o ser humano. E agora, qual é a modificação? Eles botam omissão, negligência e querem levar para 4 anos de reclusão. E com multa de 1 salário mínimo a 1.000 salários mínimos. Como que não vai pegar a vaquejada? O Conselho Regional de Medicina acabou de aprovar uma resolução que diz que tudo que maltrata, tudo que causa sofrimento ou dor em animal, são maltratos. Tudo que causa sofrimento, né, que cause dor ou sofrimento animal são maltratos. Como é que um boi, que é derrubado pela cauda, que é colocado dentro de um carro, um animal que bota a sela, que amarra a barrigueira, como é que isso não tem dor e não tem maltrato? Eles vão acabar a vaquejada pela penalidade das multas. Está aprovada a lei, mas vão tacar multa, e vai acabar tudo isso. Então me causa extremamente estranheza esse projeto desnecessário. Nós temos que educar o nosso povo. Isso sim. Não está conduzindo os processos aqui dentro, senhor presidente. Nós não podemos conduzir. Eu sempre entendi que o Senado, ele tem que pautar o seu trabalho pela coerência, pela prudência, pela sabedoria e pela justiça. E não pelo oportunismo, pela demagogia, pela hipocrisia e nem pela pressão da mídia. Essa casa é uma casa de juízo. Nós não podemos aqui trazer um trabalho desse de afogadinho de uma hora para outra, enquanto nós temos hoje 13 milhões de pessoas desempregadas. Nós temos 60 mil pessoas que são mortas anualmente no país. Nós temos 11 milhões e 800 mil pessoas analfabetas. Nós temos 15 milhões e 200 mil pessoas vivendo abaixo do nível de extrema pobreza. Quem é aqui que vive com R$70? Que isso é viver abaixo de extrema pobreza? Quem é que vive aqui sem energia? Nós temos 1 milhão de pessoas vivendo sem energia. Nós temos 900 mil pessoas na fila do SUS. E isso não tem prioridade. O senador aqui, Randolph, tem um projeto, uma PEC, que ela isenta os impostos do remédio, sequer ela anda. E essa PEC vem, e essa emenda, esse projeto vem numa velocidade inexplicável. Senhor presidente, eu tenho aqui nessa casa, na mão do senador Randolph, não, do senador Regufe, do senador autor, com todo respeito, eu tenho um projeto, o Estatuto do Índio. 600 dias na mão dele, ele sequer fez o relatório. Sabe por quê? Porque no meu estado, em Caracaraí, 37 índios morreram agora de infantil. As crianças que nascem uma cultura, se elas são fruto, olha só, de uma mãe sem marido, sem esposo, ou fruto de uma relação extraconjugal, ou nascer deficiente, ou filhos gêmeos, eles eliminam. 37 crianças foram mortas. E esse estatuto está engavetado. Tamanha importância que ele dá. Mais do que isso, olha essas fotos aqui, ó. Olha essa foto aqui, ó. Olha essa foto aqui, ó. Tá vendo essa criança? Olha os pés dela. Olha as mãos delas. Tomada por pulga. Olha a nutrição. A desnutrida. Mas isso aqui ele não vê, porque isso aqui está na mata. Não está nos olhos. Não tem a mídia. Outra coisa, senhor presidente. Recentemente, no Mato Grosso, prenderam 800 animais lá, aves. O fiscal chegou lá e disse, tem maltratos. Eu então maltrato, a espora que tá parada. Espora é como unha, nasce todo o tempo, o animal nem nasce com espora. Cortada as penas, ó, pena é como o cabelo, não sente dor e nasce todo ano. Sabe o que fizeram? Levaram, o Estado tinha a obrigação de dar proteção à vida desses animais, e não fez. Olha essa foto aqui, ó. Cadê os ambientalistas? Olha como eles mataram. Olha como eles mataram. Um cabo de vassoura num pé e no outro, mete a cabeça do animal e puxa. Matou todos os galos, todas as galinhas, todos os frangos, todos os pintos. E cadê os ambientalistas de plantão? Sabe por quê? Porque a linha de galo eles acabaram. Eles vão acabar com a vaquejada.
com a multa, eles vão acabar com o rodeio com a multa, eles vão acabar com os pisos, com o hipismo, com a corrida de cavalo. Eu quero concluir, senhor presidente. Senador Eunício, assim como Vossa Excelência de ofício trouxe esse projeto para cá, eu queria que Vossa Excelência tivesse a seguinte consciência. Vossa Excelência conhece o suor sofrido do homem do campo. Vossa Excelência conhece a mão calejada do trabalhador do campo. Vossa Excelência conhece, mais do que isso, os horários de trabalho de cada cidadão desse. E sabe qual é a alegria, como os olhos brilham numa vaquejada. É o único momento de alegria deles. Sabe o quanto que numa corrida de cavalo ele tem o seu grito de alegria. Então, Vossa Excelência, nesse momento, essa casa está abrindo uma cratera para que os ambientalistas, plantonistas, xiitas, preconceituosos, avance e acabe com a cultura brasileira. Um povo sem cultura é um povo sem história. A cultura não se reprime e não se proíbe só no Brasil. Esse país está afundado por causa desses ambientalistas. Hoje o IBAMA não deixa ninguém trabalhar. Hoje o IBAMA não deixa ninguém produzir. E eles são como águas correntes dentro de uma barreira, força todo dia para chegar nos objetivos. E a cada pegadinha, essa casa aqui está cedendo. Lamentavelmente, eu sou a favor da punição, mas que o projeto fique na sua originalidade. Eu apresentei um voto em separado, mas eu jamais vou colaborar para acabar com a cultura brasileira. Eu jamais vou colaborar para botar 4 anos de prisão um cidadão que às vezes imagina matar uma galinha. Hoje o Conselho Regional de Medicina aprovou uma resolução. Tudo que causa sofrimento ou dor são maus tratos. Tudo que causar sofrimento ou dor são maus tratos. Se você leva um animal para vaquejada, ele tem sofrimento e ele tem dor, que ele é derrubado pelas caudas. Pode ser maltrato, penaliza, taca multa. A mesma coisa do rodeio, a mesma coisa do hipismo, a mesma coisa da corrida de cavalo. Portanto, senhor presidente, a intenção é realmente acabar com a cultura brasileira. Eu apresento meu voto separado e não concordo jamais que uma penalidade a um cidadão que cometa, às vezes até por desconhecimento, um maltrato, ele vai passar 4 anos na cadeia, enquanto que uma pessoa maltrata um ser humano é 1 ano e 2 meses. Portanto, vamos priorizar todas as vidas, mas principalmente a vida humana. Animal, para mim, ele é animal, assim eu conheci desde cedo. Agora, querer achar que animal é gente, é demais pro meu juízo. Senador, presidente, artigo 14, inciso 8º. Não, só um minutinho. Eu fui citado nominalmente. Eu nem citei o nome dele. Citou várias vezes. Calma. Citou várias vezes. Calma. Esse não é o debate agora. Não, presidente. Eu quero deixar bem claro. Não, eu fui... Senador Randolfo, gentileza, senador Randolfo. Eu fui citado como presidente da casa. Não, mas e vou dizer ao senador... Eu fui citado demeritamente, 14, inciso 8. Eu não quero desligar o telefone de Vossa Excelência, o microfone. Não, eu estou respondendo ao senador Telmário. Estou dizendo ao senador Telmário que a gente não pode, por uma questão de achar algo, ou imaginar algo, ou pensar divergente, falsear a verdade. A verdade é que o artigo 32 fala claramente, não fala em vaquejada, não fala em animais, fala diferente. Praticar abuso, silêncio por favor, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres. Eu tenho mais de 800 animais silvestres, mutilados, maltratados, e eu sou criador na minha fazenda, como criador conservacionista de animais maltratados. Mas nem por isso eu quero fazer um debate. Só quero deixar claro para o plenário que o plenário vai votar. Nós não estamos aqui votando contra a vaquejada. Se o projeto fosse contra a vaquejada, eu era o primeiro a dizer aqui de que se tratava o projeto. Então a mesa coloca nessa posição e vai encaminhar nos debates. Está inscrito para fazer o debate senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, senador Rodrigues, só citou meu nome, deixa eu citar aqui, olha aqui. Senador Randolfo Rodrigues. Olha lá, animais silvestres, domésticos, domesticado, nativo, exótico, tudo.
Eu não quero bloquear Vossa Excelência, senador. O debate não precisa ser tão emocional dessa forma. Tem a palavra Vossa Excelência como... Não. Tem a palavra Vossa Excelência como inscrito para o debate da matéria. Vossa Excelência pode usar a tribuna para debater a matéria. Vossa Excelência tem a palavra para debater a matéria. Eu vou botar o correto tempo. Antes do senador Rigolfi começar, Vossa Excelência pode me conceder um tempo pequeno para explicar a Vossa Excelência? Um tempo, eu quero contribuir, não quero dizer. Eu sei, mas vocês têm que ter uma ordem de inscrição. Eu conversei há pouco com... Há uma ordem de inscrição. Na sequência eu daria a palavra para você. Eu vou discutir a matéria. Eu vou escrever Vossa Excelência. Vossa Excelência me escreve para discutir a matéria. Sim, senhor. Senador Rigolfi, para discutir a matéria. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o senador Telmário subiu aqui à tribuna, estava um pouco nervoso, e aí trocou um pouco as bolas. Confundiu a mim com o senador Randolph, que aliás é uma confusão que muito me honra essa confusão. E muito me honra também, senador Randolph. Então, primeiro... Há um senador na tribuna, por gentileza, vamos dar sequência, porque eu preciso aprovar as matérias, senão esse debate não vai construir para nada para aprovar ou rejeitar matérias. Senhor por presidente, gentileza, você está com a palavra. Senhor presidente, então primeiro fazer aqui algumas retificações. A PEC que Vossa Excelência falou que proíbe a tributação sobre remédios no Brasil é uma PEC de minha autoria. Qual Vossa Excelência? Qual Vossa Excelência? Todos são. Não, que Vossa Excelência, o senador Telmário falou aqui na tribuna que não foi um erro de má fé, ele apenas se confundiu. Essa PEC 2 de 2015, que proíbe a tributação sobre remédios no Brasil, é uma PEC de minha autoria, não do senador Randolph. E essa relatoria do Estatuto do Índio, isso não é minha relatoria. Não sei se está com o senador Randolph, mas eu não sou relator desse projeto. Apenas fazer essas duas retificações a bem da verdade. Dizer também que com relação a esse PLS 470 de 2000... Senador Rigolfi, só um minutinho. Eu vou pedir às assessorias que, por gentileza, retirem-se das cadeiras de senadores, por gentileza. Por gentileza. Senador Rigolfi, desculpa, eu reponho o tempo da excelência. Senhor presidente, então primeiro fazer essas duas retificações. Eu não fui escolhido relator desse Estatuto do Índio, não sei se o relator é o senador Randolph, mas eu não sou. A PEC 2 de 2015, que proíbe a tributação sobre remédios no Brasil, essa realmente é de minha autoria. Com relação a esse projeto, ao PLS 470 de 2018, é um PLS extremamente meritório. Nós precisamos, sim, aumentar a pena para maus-tratos em animais. Se a pena para maus-tratos em seres humanos está baixa, nós precisamos aumentar a pena para maus-tratos em seres humanos e não simplesmente deixar a de animais como está. Então eu considero meritório o projeto, já falei aqui na semana passada, reitero hoje, é um projeto meritório e importante, sim, e por isso terá o meu voto favorável. Considero importante também o aumento da multa. Se propor uma multa de 1 a 1.000 salários mínimos, é uma multa correta, dependendo da capacidade de pagamento do agressor. Então, a defesa dos animais é um tema importante, é um tema que não foi tratado com carinho e atenção devida na legislação brasileira nos últimos tempos, e agora está sendo trazendo a atenção desse parlamento para esse tema. E é essa a função desse parlamento, legislar de acordo com a população brasileira, com a vontade da população e com o que é justo. Quero aqui também fazer um reconhecimento, que é importante que se faça, ao deputado Ricardo Izar, que presidiu e preside a Frente em Defesa dos Animais, foi meu colega na Câmara dos Deputados e atuamos juntos diversas vezes, quando eu era deputado federal, em tema na defesa dos animais, e é importante que faça esse registro a ele. Quero parabenizar o senador Randolph pela iniciativa do projeto. Meu voto será favorável. Na minha visão, o projeto não toca na questão da vaquejada, conforme alguns estão falando.
Mesmo se tocasse, o meu voto seria favorável, porque sei que eu sou minoritário aqui, mas também acho que é importante, e respeito a opinião de todo mundo, não é porque a gente tem posição diferente que se deve atacar a oposição do outro, mas também se tocasse teria meu voto favorável. Eu acho que é importante ter respeito aos animais e acho que o parlamento brasileiro, na medida que se vote uma legislação em defesa dos animais, no sentido de aumentar a pena por maus tratos e no sentido de aumentar a multa civil, eu considero que o parlamento age em consonância com um reclame hoje da sociedade brasileira, com um pleito hoje da sociedade brasileira e com um tema que precisa ser tratado com mais carinho e atenção por parte do parlamento. Por isso, meu voto favorável ao PLS 470 de 2018 e a importância desse PLS no sentido de aumentar a pena para maus tratos em animais. Se a pena para maus tratos em seres humanos está baixa, precisamos aumentar essa pena de maus tratos em seres humanos, mas não abaixar ou deixar como está a pena por maus tratos em animais. Meu voto será favorável, é um projeto meritório. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir a matéria, concedo a palavra ao senador Otto Alencar. Então posso me inscrever? Nós estamos na discussão da matéria. Senhor presidente, senhores e senhoras senadores, eu li com atenção toda a redação do projeto do senador Randolfo Rodrigues e não me coloco contra o projeto. Eu acho que o projeto, eu discuti agora com a senadora Simone Tebet, que é jurista, e também com o senador Antônio Anastasia, sobre a graduação da pena e também da multa. A multa fala nos estabelecimentos. Na minha opinião, a multa deve incidir sobre quem agride o animal, quem é o agressor do animal. Porque no momento que você coloca estabelecimento e você tem um estabelecimento, contrata 10, 20, 30, 40, 50 seguranças ou pessoas que trabalham na limpeza, passa um cão, um gato, ele é agredido. O proprietário é defensor da causa dos animais. O proprietário não está sabendo e o estabelecimento recebe uma multa até de R$1 milhão. Então, é isso que eu queria conversar, já que eu falei com o Randolph, para se chegar a uma letra de lei que atenda o que quer o Randolph, que atenda aqueles todos que defendem os animais, e não me coloco de maneira nenhuma com maltrato dos animais, pelo contrário. Se tem, dentro da minha família, tem um elemento familiar, que é o cãozinho da minha filha, Mike, eu trato ele com o maior carinho. Agora, tem alguns casos que precisam ser explicados. Eu, por exemplo, sou médico ortopedista e operei há muitos anos atrás um dos maiores craques do futebol brasileiro, lá da Bahia, Bobô, jogou no Fluminense, no Flamengo, no Bahia, e ele tinha 19 anos, eu fui fazer o curativo na residência dele. Eu fui agredido por um pitbull. Se eu não estou com a caixa de curativo para me defender, e me defendi, certo? Empurrei o curativo nele, a caixa, ele mordeu aqui no braço, eu tenho marca no meu braço, consegui me defender. Se eu não estou com a caixa de curativo, ele podia até me levar à morte, como já aconteceu em alguns casos. Então precisa se cuidar disso e mostrar também dentro do projeto que em caso de agressão explícita, que tenha testemunhas, que aquele que se defende, não pode ser penalizado. Então, para ter uma letra de lei correta, precisava ter um entendimento com o próprio Randolph, para nós todos, eu quero votar a favor do projeto. Mas também não pode ser uma coisa assim, a toque de caixa, que ninguém possa sequer discutir, opinar, ou que se aceite qualquer emenda nesse sentido. A letra de lei do projeto é correta, o mérito do projeto é correto, mas tem que se entender, tem algumas coisas que se podem colocar aqui para garantir até a segurança de quem trabalha e que pode ser agredido por um cão. Foi o meu caso. Se eu não estou com a caixa enorme de curativo, eu talvez não estivesse aqui hoje. Então, essas coisas precisam ser observadas para que se encontre uma solução. Então, eu ia até apresentar uma emenda para retirar a multa ou diminuir a multa, ou colocar a multa
para a pessoa física, aquele que é o agressor, e não o dono do estabelecimento. Quantas pessoas são donos de estabelecimentos e criam e são defensores dos animais? Várias pessoas são. Então, essa é a situação que eu queria propor ao Randolph, que ele pudesse sentar. O requerimento de urgência eu votei a favor, está aprovado. Amanhã, com as modificações que sejam aceitas, se não forem aceitas, vamos para o voto. Se forem aceitas, nós votaremos o projeto, como é o rito aqui, processual do Senado Federal. Aprovou o requerimento de urgência, vota-se na sessão seguinte. Você votaria amanhã, senhor presidente. Senhor presidente, senador Randolph, eu não sei se Vossa Excelência está me ouvindo, pode ser que não. Presidente, estou propondo conversar hoje sobre algumas coisas, discutir até com o Randolph, eu não sou contra o mérito do projeto, talvez acrescentar alguns itens aqui no projeto, se votar amanhã o projeto. Então, a minha ponderação é nesse caso. Se Vossa Excelência, eu for agredido por um animal, por um cão, um pitbull, for mordido e me defender e agredir o cão e levar pior, como é que fica essa situação? Então, tem que se colocar tudo isso no projeto e ver as coisas. Outra coisa é a questão da multa. Eu votei a favor do requerimento de urgência, mas eu tentei falar com o Randolph, ele não me ouviu, ele está muito obcecado em fazer como ele quer e sempre faz isso, pô. Sempre é assim, mas eu acho que tem que ter um entendimento, porque se votarmos hoje o projeto pode até cair, porque eu sei que tem votos aqui até suficientes para derrubar o projeto. Então, eu acho que o projeto é meritoso e eu queria discutir com toda a moderação que sempre tive em minha vida, discutir para aceita, o senador Randolph aceita. Não, para discutir tem outra inscrição. Próximo orador inscrito é o senador Randolph, depois Vossa Excelência, depois o senador Cristóvão. Senador Randolph. Presta atenção. Escuta. Senador Randolph, tem a palavra. Eu agradeço, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria agradecer as contribuições nessa tribuna do senador Regufe e do senador Otton, não apoiado o senador Otton, que eu não lhe escuto. Pode ter alguém neste plenário, que lhe escute tanto quanto eu, mais do que eu não existe. Mas eu queria só dialogar, primeiramente com Vossa Excelência, que o tipo que Vossa Excelência está aqui informando, que é importante, já está previsto no Código Penal. Já está previsto como tipo penal de legítima defesa. Pois é, mas assim, a alteração do projeto é a alteração do Código Penal, é a alteração do dispositivo do Código Penal. E o tipo que Vossa Excelência fala tem a previsão. Acredito no seu amigo em relação a isso. Então, eu queria agradecer as contribuições dos dois, do senador Regufe, do senador Otto Alencar. Quanto ao que foi dito no começo desse debate, o bom da democracia é isso, e o bom do debate no plenário é isso, que nos possibilita ouvir também nesse plenário algumas besteiras, como nós ouvimos daquele que inaugurou o debate aqui, né? Possibilita isso é muito bom. A diversidade do plenário, as posições distintas, nos possibilitam isso. Veja, então só rebater algumas coisas, algumas inverdades que foram ditas. Não tem nada a ver este projeto com a vaquejada. Primeiro, a vaquejada é emenda constitucional. Está resolvido isso. Se houver alguma dúvida sobre a vaquejada, eu apresento, e se a senadora Simone assim acatar, uma emenda ao projeto para que diga o seguinte: a conduta prevista no caput deste artigo não abrange as manifestações culturais como a vaquejada. Isso resolve, em definitivo, essa questão. Eu sei que foi dito aqui que nós, e aqui me permitam eu utilizar também o dispositivo, que inclusive contempla a vossa preocupação, senador Otto, do Código Penal da legítima defesa, para uma acusação que foi azarada dessa tribuna no começo desse debate. Realmente tem um projeto de alteração do Estatuto do Índio, que está sob minha relatoria. Mas vejam, senhoras e senhores, um projeto que inclui um dispositivo que estabelece mineração em terras indígenas, eu não posso botar para votar. Mesmo porque os povos indígenas não concordam. Nenhum, os Waiampis, Galibis Maroornos, Uaçás,
Todos os povos indígenas de Roraima não concordam com isso. Então é um projeto que querem aprovar aqui, não é para atender os índios, é para atender lobby de mineradora. Porque aqui tem alguns colegas que são muito versáteis, né? Tem colegas aqui que têm coerência em posições políticas. Admiro as posições políticas que a ampla maioria dos colegas tem. Outros, no governo Dilma, apoiaram o governo Dilma. No governo Temer, já estavam com o governo Temer. Já tem o discurso favorável ao governo Bolsonaro. É de uma versatilidade geral, né? E eu sei que meus colegas e minhas colegas senadores e senadoras, só tem um lobby aqui contrário à aprovação desse projeto. É o lobby da rinha de galo. É esse. É o único lobby que está querendo impedir que esse projeto, que é de maus tratos a animais domésticos, que é de maus tratos a animais silvestres, são a estes. Não tem a ver com abate de gado, não tem a ver com abate de peixe, não tem a ver com abate de frango, nada disso passa pelo projeto. Não é o senhor... Do senador Otto, eu reitero aqui, só tem contribuições e acatadas as vossas contribuições. Não é em relação ao senhor, obviamente, que estou falando. Então, veja, deixar claro, o projeto não se refere a isso. O projeto poderia, inclusive, ser conhecido como Lei Manchinha, em relação ao que aconteceu semana passada e que comoveu brasileiros de todos os cantos, de todas as idades. O que aconteceu com um cachorro, o que aconteceu com um cão, em uma rede de supermercados em Osasco, a violência que ocorreu, e de um princípio que este Congresso Nacional tem que entender, o princípio que a convivência amorosa com todas as outras espécies é um princípio de direito humano, da terceira geração. Sim, é de direito humano, porque se nós não tivermos convivência amorosa com as outras espécies, nós não teremos convivência amorosa entre nós mesmos. É isto da convivência diária. É isso do nosso dia a dia, é isso que nos ensina nossos filhos, é isso que ensina a juventude para nós, é isso que tem sido ensinado nas mobilizações que assistimos nas redes sociais. Esta casa, senhor presidente, ecoa as vozes das ruas, e o que as ruas disseram nessas últimas 2 semanas é que é necessário aprovar um projeto que amplie a pena e não sejamos desinformados com quem está mal intencionado defendendo o lobby de rinhas de galos por seus interesses particulares. Não sejamos desinformados, não tem nenhuma alteração em relação, por exemplo, às penas que são aplicadas, contra qualquer maltrato ou contra qualquer crime cometido com os humanos. Nós só estamos fazendo justiça. Senhor presidente, meus colegas senadores, se eu hoje, nessa tribuna, quebrar esse microfone, presidente, se eu nessa tribuna quebrar esse microfone, vou sofrer uma pena maior do que aquele que cometeu maltrato contra um animal na rede de supermercados. Isso é descabido com o que pensa a juventude, é descabido com o que pensa as novas gerações, é descabido com o que está pensando o mundo da necessidade de convivência amorosa. Nós não podemos deixar prevalecer nesta casa o lobby de rinha de galo, o lobby de grandes interesses. Nós não podemos deixar prevalecer nessa casa uma voz dissonante o que o povo brasileiro pensa. Senhor presidente, pela ordem, meu projeto, senhor presidente, foi citado. Senador, meu projeto foi citado. Meu projeto ora não vai para exploração de minério. Isso demonstra a falta de leitura do senador, há mais uma hipocrisia. Calma, senador. Senador, calma, nós vamos discutir aqui. Calma. Nós temos vários projetos a serem votados. Eu vou dar sequência pela ordem de inscrição. Próximo orador inscrito é o senador Guaraci Silveira. 1, 2, 3, 4, 5. Presidente, gostaria que me inscrevesse. Senador Valadares. Obrigado. Senhor presidente,
senhores senadores, ao povo brasileiro que nos assiste pela TV Senado e pela Rádio Senado, lembrando a todos os brasileiros que a TV e a Rádio Senado são uma grande opção. Vejo no senador Randolph realmente um senador muito atuante. Lembro-me do nosso presidente, senador Eunício, se somou ao projeto, mas causa-me preocupação, senhores, a profundidade que esse projeto abrange. E nós precisamos pensar com carinho isso daí, para que depois nós não estejamos fazendo algo extremamente perigoso para a sociedade brasileira. Vejamos bem, nós nunca podemos fazer lei em cima de paixões, porque infelizmente houve aquele caso com a cachorrinha lá, a manchinha no supermercado lá. Agora vamos fazer uma lei para isso daí. Nós temos que ser mais sensatos, mais equilibrados, que as nossas leis nunca sejam feitas em cima de paixões, em cima de momento, mas com equilíbrio, com sensatez. Por quê? Senhor presidente, nós não podemos esquecer que aqui, nós, para defendermos os animais, vamos penalizar muitos seres humanos. Senhores, vejamos bem o alcance disso daí. O javali é uma espécie estranha no Brasil. Entrou via Uruguai e Argentina, hoje subiu para os campos de Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, está invadindo os campos, destruindo lavouras imensas. Então, se alguém mata um javali, essa pessoa vai ser penalizada. Agora a pessoa errou o tiro, não matou, mas causou algum sofrimento, a pessoa é penalizada. Vejamos bem. Olha, senador Randolph, Vossa Excelência é do Amapá. Muitas vezes a pessoa lá no Amapá mata uma cutia, um tatu, para sobreviver. Para matar a fome de seus filhos, ele fez uma caça. Então ele é penalizado e vai preso. Vamos parar com isso. O ser humano é a coisa mais importante da natureza. Eu nunca vi falar que Jesus Cristo veio para salvar um jacaré, o jacaré-açu. Jesus Cristo veio para salvar um homem. Então vamos ter sensatez. Nós não podemos penalizar uma pessoa por 4 anos, 5 anos de prisão, porque simplesmente caçou um animal para alimentação de sua família. Senador Tasso, um jacaré-açu come 25 quilos de peixe por dia e está proliferando adoidadamente. As capivaras estão proliferando acentuadamente em todo o Brasil. Nós não vamos caçar. Se ferirmos, mutilarmos uma capivara, então o ser humano é penalizado. Nós precisamos ter mais juízo. Nós precisamos pensar com mais sensatez. Nós não podemos fazer arapucas para caçar ser humano. O nosso principal objetivo, a nossa principal defesa deve ser para o ser humano. Vejo, eu sou um natural do estado de São Paulo, mas vivo na Amazônia, vivo no Tocantins, estou constantemente no Amapá e estou constantemente em grande parte da Amazônia. Senadora Graziotin, vejo, por exemplo, se alguém estende, senador Paulo, uma rede de pesca e infelizmente cai um boto na rede, aquele pescador vai ser penalizado então, porque causou a morte ou sofrimento. Eu pediria que nós refletíssemos mais, olhássemos as minúcias para nós não estarmos cometendo uma grande injustiça contra o ser humano. Então é isso que nós precisamos. Eu acho que ninguém tem o direito de mutilar, ninguém tem o direito de judiar de um animal. Eu acho isso realmente um crime e me preocupo com isso. Parabenizo o senador Eunício, nosso presidente, pelo cuidado que ele tem pela fauna. E isso é bom que todos tivessem. Eu também, no que eu posso, eu faço isso daí. Mas o mais importante da natureza é o ser humano. Agora alguém caçou uma caça para matar a fome de seus filhos, da sua família, ele vai ser preso. Não, senhores, não podemos ser assim. Isso é ser desumano.
Próximo orador inscrito. Senhor presidente, é o senador Gustavo Buarque. Posso senhor presidente, falar daqui, eu queria presidente? propor. Pode falar dentro de você se quiser, senador. Senhor presidente. Senador Otto, você já falou, está escrito. Não, Me perdoe. se depender de mim. Presidente, eu quero, em primeiro lugar, manifestar meu apoio ao projeto do deputado Ricardo Izar, que luta por isso a sua vida inteira. Quero, aliás, aproveitar para dizer que aqui está presente um outro político que faz dessa causa a razão da sua vida, que é um vereador de Recife chamado Ricardo Cruz. Dizer que esse é um projeto civilizatório, não é nem uma questão de justiça, é de civilidade. De qualquer maneira, eu quero manifestar aos autores uma preocupação que o senador Telmário me trouxe, com 3 grupos de uso de animais, na cadeia alimentícia, na cadeia do trabalho, como os carroceiros, e no desporto. Eu, pessoalmente, sou contra a caça, sou contra todos esses esportes que maltratam. Até boxe eu não tenho simpatia, embora os dois chegam ali igualmente de vontade própria. Mas, de qualquer maneira, vale sim uma reflexão sobre o que vai acontecer com aqueles que conduzem carroças e sobrevivem com isso, com aqueles que, de fato, têm esse gosto pelo esporte, que usa animais, e a cadeia alimentícia. Sou casado com uma mulher vegetariana radical, mas eu não sou. E vejo com preocupação se em algum momento se levantar hipótese dos maus tratos que de fato existe, por exemplo, na produção do frango. Mas, de qualquer maneira, independente de emendas que possam surgir para resolver essa preocupação, sou favorável ao projeto, parabenizo o Randolph, parabenizo o Ricardo Izar e manifesto meu voto favorável, esperando que surjam algumas emendas que evitem essas dificuldades que ainda temos. Um dia, talvez a civilização não tenha mais essa preocupação, até porque, senador, estão fabricando carne agora sem precisar mais de animais. É uma indústria que vai surgir em breve, que já existe em algum lugar, só que é uma carne caríssima, a carne que não vem do animal, é artificial. Mas vem também, mas usa, de qualquer maneira, animal. Meu voto, portanto, será favorável, senador. Próximo orador inscrito, senador Anastasia. Muito obrigado, senhor presidente. Para contribuir com a solenidade desse debate, o senador Otto, conversamos há poucos instantes com ele e com a sua excelência, a senadora Simone, relatora, e com o senador Randolph, de tal modo que pudesse avançar no texto que seja uma composição que parece que resolverá a polêmica. Então eu agradeço muito a posição favorável ao projeto, com essa alteração que será sugerida pelo senador Otto, e tranquilizando o senador Otto com a questão da legítima defesa, porque se trata de excludente licitude, com a qual não há problema nenhum o dispositivo, que é muito importante e deve ser aprovado. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente Dionísio. Senador Otto, enquanto eu chamo o senador Anastasia, que já falou, por último o senador Castro, vou encerrar a discussão. Senhor presidente, pois não, senhor. Nós tivemos um entendimento aqui. Presidente, eu estou inscrito. Com a participação do senador Anastasia, que contribuiu, a senadora relatora Simone Tebet e também o senador Randolph Rodrigues. E eu vou propor à senadora Simone Tebet a exclusão, como se fosse como uma emenda supressiva, o termo ou indiretamente, e uma adição ao projeto, uma aditiva, de que exclua-se os esportes equestres e a vaquejada. O Randolph aceitou isso, então com isso nós podemos aprovar tranquilamente aqui, fica uma coisa mais clara. Da mesma forma que eu votei a favor do requerimento de urgência para aprovar a matéria hoje, eu votarei a favor da matéria. Último orador inscrito, senador Cássio Cunha Lima. Presidente, eu pedi antes a Vossa Excelência. Vocês têm razão, Senador Valadares, vocês têm razão. Vocês têm razão. Não, mas pode ele ser primeiro. Senador Cássio e senador Valadares, vou encerrar a discussão. A discussão eu vou encerrar, vou dar a vocês como relatora.
Senador Cássio. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o tema que estamos debatendo é de extrema relevância, que merece a atenção de todo o plenário. Desde já uma palavra de felicitações ao senador Randolph pela iniciativa, pela liderança, pela condução da discussão do tema. E para que possamos nos dirigir ao momento da votação, é importante o esclarecimento de alguns aspectos do projeto para dar conforto ao plenário na hora do voto. Foi argumentado, e o argumento tenta sensibilizar, e nós todos somos sensíveis ao argumento, que a legislação vigente trata com mais rigor o maltrato aos animais do que às crianças. Que possamos fazer as correções da legislação em vigor em relação ao maltrato de crianças. Mas esse argumento não pode ser usado, nesse momento, para impedir a votação de uma iniciativa absolutamente meritória. Portanto, que em outro instante, no momento próprio, possamos debater, sim, não apenas os maus tratos à criança, como qualquer outra modificação no nosso Código Penal. Dizer que a proposta vai proibir iniciativas de caráter cultural, como é o caso da vaquejada, que defendi nesta tribuna e votei no plenário, também não corresponde à realidade do projeto, até porque estas atividades de caráter cultural estão protegidas na Constituição por decisão do Congresso Nacional. Portanto, é também um argumento, perdoe-me, falacioso no que diz respeito à iniciativa do senador Randolph com a relatoria da senadora Simone Tebet. A legítima defesa, também bem lembrada pelo senador Otto, indiscutivelmente está prevista no nosso Código Penal. Resta, portanto, um ponto que está sendo agora resolvido pela participação decisiva da relatora Simone Tebet e do autor Randolph no que diz respeito à responsabilização das pessoas jurídicas, dos estabelecimentos, quando se caracteriza os maus tratos aos animais. Quando a pessoa jurídica, quando o estabelecimento comercial, industrial, qualquer que seja a atividade empresarial, não for responsável de forma direta ou por omissão aos maus tratos, é claro que essa punição não pode ser estendida à personalidade jurídica, sendo uma atitude exclusiva de uma pessoa física. E o texto será corrigido nesse sentido. Portanto, senhor presidente, para não prolongar o debate, já creio que existe um consenso no plenário para que possamos votar a matéria. Conclamo todos os senadores e senadoras para que possamos aprovar esta iniciativa. É uma iniciativa civilizatória que demonstra uma luz no final do túnel, num tempo em que a humanidade está sendo questionada nas coisas mais elementares, mais básicas da sua fraternidade, para que nós possamos evoluir nesta direção e em várias outras, a partir da nossa capacidade de relacionamento com outros seres viventes. Não é possível que o Senado possa negar aos animais esta oportunidade de respeito, de trato com dignidade, como queremos em relação a todos os humanos, obviamente. Portanto, a palavra final de felicitações ao senador Randolph, à senadora Simone Tebet e a conclamação desse plenário para que possamos votar e aprovar a iniciativa tão louvável que o Senado hoje debate nesse instante. Senador Valadares, e eu vou encerrar a discussão. Nós temos várias outras matérias a serem votadas aqui. Senhor presidente, eu queria apenas tocar no assunto, aproveitando a discussão desse tema, desse projeto, da autoria do senador Randolph, para dizer que, ultimamente, o Brasil tem se conscientizado da importância desse tema, a proteção dos animais. Nas eleições municipais de 2016, nós constatamos a eleição de diversos vereadores que motivaram a sua vitória na defesa da causa dos animais. E agora, nesta eleição de 2018, muitos foram os deputados federais
e deputados estaduais que também conseguiram chegar ao parlamento dos estados e do Congresso Nacional, graças à defesa que fizeram antes das eleições dessa causa tão nobre que é a defesa dos animais. Portanto, é mais do que natural que nós, aqui no Senado Federal, que acompanhamos a evolução desta causa, estejamos ao seu lado, ao lado de quantos nos nossos estados e em todo o país evoluíram nesta direção. E o senador Randolph está mostrando que se harmoniza com o pensamento hoje praticamente geral de toda a nação. Lá no estado do Sergipe, por exemplo, nós temos uma vereadora Kitty Lima, que agora se elegeu brilhantemente para a Assembleia Legislativa e é uma das mais ardorosas defensoras da causa dos animais. Como aqui se referiu o senador Cássio Cunha Lima, nós votamos aqui uma PEC que já foi promulgada e hoje se insere no nosso ordenamento jurídico, na nossa Constituição, que defende a continuidade como uma atividade cultural das vaquejadas. Existe já uma proteção constitucional disso que faz parte da história, principalmente do Nordeste do nosso país. De modo que a aprovação deste projeto significa o seguinte: reconhecermos que os animais são verdadeiros anjos. Os cães que protegem os cidadãos num mundo tão violento como o que estamos vivendo, onde a cidadania vive cercada de muros e os cães estão ali para proteger os seus donos, mas os seus donos são tratados com muito carinho, com muito amor por esses animais e vice-versa. Então, há que se tomar uma atitude diante da violência que é praticada, como houve em Osasco, através de uma legislação que acabe com essa permissividade, com esse deixa para lá, com esse de nada aconteceu, porque um animal, porque um cachorro pode ser violentado, pode ser morto e nada acontecer, e tudo se passar como se aquele animal não participasse da vida de todos nós. Portanto, senhor presidente, como líder do PSB, encaminho a votação favorável, com aplausos, ao senador Randolph e à senadora Simone Tebet pela sua relatoria. Bom, está encerrada a discussão. Está encerrada a discussão. Com a palavra a senadora Simone Tebet como relatora para fazer uma ressalva antes da votação da matéria, sobre a matéria. Senhor presidente, se me permitir, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar mais uma vez Vossa Excelência. Vossa Excelência teve a coragem de colocar em regime de urgência uma matéria tão relevante quanto esta. Então, parabéns, acima de tudo, a Vossa Excelência, senão nós não estaríamos hoje votando esse projeto. Vossa Excelência, não como autor só, mas como presidente do Senado Federal, parabenizar o senador Randolph e, com isso, também parabenizar e agradecer as contribuições do senador Otton Alencar. Este projeto, senhor presidente, mais do que tudo, mostra a importância do Congresso Nacional para o país. Uma casa plural, onde todas as ideias são ouvidas com respeito, com educação, onde a todo momento nós podemos ter os maiores dos embates, mas aqui se respeita e se acredita na boa-fé, na boa intenção de cada parlamentar. Dito isso, senhor presidente, quero dizer mais uma vez que nós estamos aprovando, no nosso relatório, aprovando o projeto do senador Randolph com as contribuições do senador Otton Alencar. Então, repetindo, estamos voltando a pena de detenção. A pena vai ficar de 1 a 4 anos, o que significa que, uma vez condenado, ele vai responder em regime aberto, a multa
e o estabelecimento comercial que concorrer para a prática de maus-tratos, desde que seja diretamente, de forma indireta, a não ser em caso de omissão ou negligência, segundo os critérios elencados. Por fim, senhor presidente, acatamos também a sugestão do senador Otton de que ficam excepcionalizados os esportes equestres e a vaquejada, que já é constitucional e, portanto, aqui, embora redundante, pelo menos assegura aquilo que os parlamentares querem. Desta forma, senhor presidente, acredito que com várias mãos e mentes brilhantes de senadores desta casa, nós estamos entregando um projeto à sociedade, agora para a Câmara dos Deputados, garantindo aqui que para nós, para o Senado Federal, o direito à vida é direito inviolável, seja ele qual for, de um humano ou não. E por fim, senhor presidente, apenas para restabelecer a verdade, são crimes totalmente distintos, não são crimes análogos. O crime que se faz de maus tratos a uma criança e a um animal. Até porque o crime que hoje, que pode gerar um homicídio de uma criança, é o crime qualificado com uma pena de 12 anos. Então, até nisso, é preciso deixar claro que nós fazemos diferença sim. Muito obrigado, senhor presidente. Com a ressalva da senadora Simone, que vai constar dos anais da... As assessorias não deixam a gente trabalhar aqui, impressionante. Com a ressalva da senadora Simone, há mais uma emenda e eu quero saber se ela é favorável ou contra, só isso. Senhor presidente, eu conversei com o autor, inclusive aqui até com o senador Otton, que nos ajudou, ouvi também alguns representantes, até mesmo servidores do IBAMA. Eles têm preocupação que essa palavra aqui, desporto, de uma forma geral, sem separar a corrida de cavalos e mesmo a questão da vaquejada, abriria e praticamente desconstruiria grande parte do projeto. Acho que isso pode ser, a emenda, ela deve ser discutida no momento certo, mas poderá ser um novo projeto. Portanto, nesse momento, ouvindo o autor que é contra, alguns representantes que aqui estão, o senador Otton e representantes do IBAMA, nós estamos rejeitando a emenda número 3. Nada impede que o autor, no momento oportuno, possa estar apresentando um projeto dessa natureza, senhor presidente. Senadora Simone Tebet, só para deixar claro ao plenário, o parecer a essa última emenda é contrária e favorável às outras. Deixa eu deixar claro que nós estamos votando matéria para ficar nos anais da casa, registrado. Senador Otton, só um minutinho, por gentileza. Senadora Simone, como a emenda não chegou à mesa, eu vou dar como emenda lida. Sim. O texto que Vossa Excelência acaba de fazer como notas taquigráficas, como uma emenda que será encaminhada à mesa. Portanto, com o parecer contrário à última emenda e favorável às outras emendas, eu vou colocar o projeto de lei, votação do projeto de lei número 470 de 2018 e das emendas nos termos do parecer favorável. Senhoras e senhores senadores, que os aprovam, permaneçam como se encontram. Senhor presidente, eu aprovado. Com o meu voto contrário. Aprovado com o voto contrário do senador. Senhor presidente, só um pouquinho, eu quero justificar. Porque se tivesse incluído cadeia alimentar, senador e trabalho... Você tem direito a registrar ou não, o voto sim ou o voto não, é o que a mesa admite. Então, com o voto contrário do senador Telmário, está, portanto, aprovado o projeto de lei. A parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, que será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. O projeto de lei do Senado 470 de 2018, aprovado para a Câmara dos Deputados. Aprovado o projeto de lei da Câmara 27 de 2018, retoma a sua tramitação autônoma e retoma a CMA.